E aí, pessoal, antes de tudo, tô aqui para explicar um pouco mais sobre o Deno e também explicar um pouco o que vai ter na aula, dar um resumo geral de tudo. Bom, basicamente o Deno ele é um compilador nativo de TypeScript e ele também compila o JavaScript também. Bem, ele basicamente é o mesmo criador do Node. Talvez eu tenha citado, acho que no primeiro tópico, mas não foi tão a fundo. Ele é feito em Rust, o Deno. Ele é bem mais leve e compila código bem mais rápido do que o próprio Node. E, bom, primeiro tópico a gente vai ver um pouco sobre a configuração do ambiente. Vamos instalar o Visual Studio Code e também como vamos rodar o código TypeScript no Code Runner. E eu vou, no tópico 2, explicar um pouco sobre o TypeScript. Bom, é isso, fique com o vídeo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro. Hoje a gente vai configurar um ambiente de desenvolvimento TypeScript juntamente com Deno e vamos ter que instalar ele aqui agora. Antes de tudo, né? Temos que instalar o Deno para a gente compilar o código. Bom, diferentemente do Node, o Deno ele é o compilador nativo de TypeScript. Se você quiser dar uma olhadinha a mais na documentação, você pode. Mas eu vou focar aqui apenas na instalação e configuração básica do Deno e rodaremos um código TypeScript de exemplo. Bom, eu vou utilizar o Chocolatey. Eu tenho ele já instalado na minha máquina. Para quem não sabe, o Chocolatey é um gerenciador de pacotes de software para instalarmos aplicações. Basicamente é isso. A gente vai utilizar e executar ele no PowerShell como administrador. Lembrando que ser como administrador. Basicamente a gente cola aqui e ele vai executar. A gente vai dar um yes. Vai instalar aqui. Com o Deno instalado, nós precisaremos de uma IDE. Eu optei por utilizar o Visual Studio Code pela sua praticidade e universalidade. Ele é muito universal, no caso. Como ele é universal, eu consigo rodar muita coisa nele. E ele tem N formas de conseguir rodar códigos nele. Eu vou utilizar o Visual Studio Code aliado ao Code Runner. Bom, com o Deno instalado, para verificarmos, é só a gente dar um Deno version. Ó, aqui ó, tá TypeScript, o V8 e o Deno. Bom, com tudo isso instalado, Visual Studio Code instalado, a IDE, fica à vontade a IDE, não te obrigaria a nada a instalar nenhuma ideia específica. Bom, mas eu vou mostrar o passo a passo aqui de como executar. Basicamente é uma instalação de qualquer aplicação normal no próprio Windows. Basicamente você aceitar e concordar tudo aqui, criar atalho e instalar. Eu já tenho ele instalado, então não tenho necessidade de instalar tal Visual Studio Code. Bom, primeiramente a gente vai criar uma pasta para o nosso projeto de exemplo para configurarmos. Bem, segundo a gente vai abrir aqui. Quando a gente abrir o Visual Studio Code, a gente vê isso aqui, né? É tudo em inglês. Quem não sabe muito de programação não consegue me entender muito bem. Quem já sabe, já deve saber como interagir aqui, né? Interface e tudo. Mas basicamente a gente vai ter que utilizar uma ou duas extensões. Vai de gosto. Eu gosto de utilizar o Visual Studio Code como português. A gente vai ter que instalar uma extensão. A própria Microsoft distribui. Cliquei sem querer. Pronto, instalei. Ele vai pedir pra gente reiniciar. A gente reinicia. Vai reiniciar e vai estar aqui, é tudo aqui, ó. Todo em português do Brasil. A segunda extensão é o Code Runner. O Code Runner ele serve para a gente conseguir executar o código de forma mais fácil com esse botão, ao invés de a gente fazer em um modo arcaico. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes de tudo a gente tem que abrir a pasta. A gente vai abrir a pasta, vai em área de trabalho e a gente seleciona a pasta que a gente quer. Pode não estar aqui, pode estar em documentos, onde você criou a pasta. A minha está na área de trabalho. A gente vai abrir. Vou criar um arquivo index.ts TypeScript
console.log. Olá, Deno. Bom, a forma arcaica que eu disse de executar um código seria esta: deno run index.ts. Olha, ele executou o código. Se você reparar bem, eu tenho que estar na exata pasta que eu vou executar o código. Eu não posso fazer isso aqui ou coisa do tipo. Eu tenho que colocar exatamente o arquivo, até a extensão. Bom, se você tentar executar com code, você vai se deparar com um erro. Ele vai tentar executar com o TS Node, mas a gente não está utilizando o TS Node, a gente está utilizando o Deno. Então, vamos ter que configurar de forma local aqui para a gente utilizar. Não configurem de forma global, porque caso você tenha uma aplicação que utilize Node, ela pode não funcionar. Só para você ter uma ideia de comparação aí. Bem, a gente vai criar... Para configurar de forma local, a gente vai ter que criar uma pasta chamada .vs Code. Dentro da pasta .vs Code, a gente vai ter que ter um settings.json. Dentro dessa pasta JSON, a gente vai abrir chaves, fecha chaves. Vamos modificar a seguinte configuração: executor map. Você vai se deparar com um monte de código, mas o que tem nosso interesse é esse aqui, TypeScript. E a gente vai modificar ele e vai colocar o seguinte: vamos digitar o seguinte código, que seria deno, que seria a variável de ambiente deno, para a gente executar código com deno, run, para executar o arquivo por si próprio, que se você colocar só deno, ele vai abrir a interface do deno. Mas a gente quer dar deno run. --check para ele obedecer às ordens do TypeScript, toda a sintaxe, porque se você não colocar, ele vai tentar rodar JavaScript padrão. Não vai aplicar as regras do TypeScript. Não vai ativar o strict mode, que é o ideal para quando se usa TypeScript. Bom, basicamente isso. Com essa configuração, você vai salvar o arquivo. Você pode colocar salvamento automático, que do jeito que eu fiz, ele salvou já. Mas você clica em salvar, ele salva. Salvou? Bom, agora a gente consegue executar com code run. Você reparar bem? Funcionando? Bom, depois de todas essas configurações, desde a instalação do Deno, Visual Studio Code, extensões e tudo, agora vamos dar um overview. O que é o TypeScript? Que tipo de linguagem ele é? Bom, basicamente o TypeScript é uma linguagem de programação de tipagem estática e forte. Bem, por que uma linguagem de tipagem estática? Porque quando uma vez ele for declarado, uma variável, vamos supor que teremos uma variável nome tipo string, eu tenho uma variável nome tipo string, que tem um valor Pedro, eu vou dar um log nesse nome, funciona normalmente, padrão, como qualquer outra linguagem. Vocês conseguem perceber a diferença que eu estou declarando explicitamente aqui, o tipo dela. É basicamente isso, mas quando eu vou tentar, deixa eu até mudar em const, porque vocês podem dizer que é por causa do const, mas não é por causa do const, consigo alterar. Consigo redeclarar aqui o nome para tipo number. Isso vai dar erro. Uma das diferenças da linguagem estática e dinâmica é erro de compilação e de execução. Se eu for tentar executar esse código, acontece o famoso erro de compilação. Ele não vai conseguir compilar, porque eu não consigo alterar o tipo, porque ela é estática. Isso torna o TypeScript estático. Já a tipagem forte, eu não considero ele completamente de tipagem forte, porque se a gente fazer uma variável número, não, uma variável idade, tipo number, eu colocar a minha idade, e tentar somar isso aqui, ele vai dar erro não, ele vai aceitar. Ele tecnicamente era para dar erro, porque é uma tipagem forte, mas ele vai
Ele vai sim executar. Mas que eu faço isso aqui, ó. Ele vai funcionar normalmente. Isso aqui não tem utilidade quase que nenhuma. Isso aqui era para ser errado, não era para ser permitido. Mas ele tem isso. Eu considero ele de tipagem forte, porque quando a gente vai chamar no array de tipo string, você não consegue chamar números aqui. Não consegue misturar. Porque ele é tipo string. Isso torna ele uma linguagem de tipagem forte. Você não consegue misturar. Mas não completamente ele é de tipagem forte. Por mais que você consiga somar. Ele é uma tipagem, ainda assim, eu diria que meio termo, não seria nem forte nem fraca. Mas sim, ele dá uma segurança a mais, porque o próprio TypeScript você consegue declarar o tipo de saída nas funções. Isso torna ele muito seguro se você for executar alguma função. E bom, basicamente é isso, pessoal. Até a próxima. E é nóis.